É interessante como à medida em que a gente vai lendo a palavra de Deus, até os nossos olhos eles vão se abrindo, o entendimento, acaba sendo renovado dia após dia, como está escrito na própria palavra de Deus, que nós seremos, ou pelo menos deveríamos ser, transformados pela renovação do nosso entendimento. Gente, hoje eu quero ler com vocês Ruth capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Eu estou falando de um homem chamado, vou adiantar aqui para você, um homem chamado Elimeleque. O nome da mulher era Noemi e os 2 filhos Malom e Quilion. Mas você não precisa gravar o nome de todos eles. O ponto aqui é que o pai de família, que era o Elimeleque, ele saiu de Belém de Judá, e Belém de Judá significa, inclusive o próprio nome quer dizer casa de pão. Só que não havia pão ali. Eles estavam enfrentando uma fome extrema e ele decide peregrinar nos campos de Moabe. E eu quero que você entenda que quando a Bíblia fala de fome, é muito diferente do que hoje a gente chama de fome. Quando eu digo hoje a gente chama de fome, eu olho, por exemplo, os meus filhos, quando eles viram para mim e dizem: pai, olha, eu tô com fome. E já aconteceu isso algumas vezes, né? E aí, não, filho, olha, tem aqui uma fruta, tem aqui alguma coisa em casa mesmo. Não, pai, eu tô com fome de McDonald's, eu tô com fome de lanche. Então, peraí, isso não é fome, isso é vontade de comer, né? Mas fome não é, porque quem está com fome, come qualquer coisa, come o que tiver. E quando a gente fala de fome extrema na Bíblia, era fome extrema mesmo, era fome que não tinha o que comer, não tinha alimento. Então este homem, ele toma uma posição. Eu confesso para vocês, eu comecei esse áudio dizendo que o nosso entendimento ele vai sendo renovado dia após dia. Eu quero falar com vocês rapidamente hoje, nessa manhã, sobre coragem para mudar. Coragem para mudar. Eu digo isso porque por muito tempo eu olhei para esse texto e para essa história de Elimeleque e eu sempre usei de uma abordagem de que ele realmente não devia ter saído de Belém de Judá para peregrinar nos campos de Moabe, porque se você continuar lendo a história, você vai perceber que lá acabaram morrendo os 2 filhos, Malom e Quilion, e inclusive o próprio marido de Noemi, o Elimeleque. Ele morreu lá nos campos de Moabe, peregrinando por lá, até que se ouviu dizer que o Senhor havia visitado o seu povo, Belém de Judá, com pão. Então aí Noemi decide voltar e regressar. Só que ela regressa com as suas 2 noras, né? Agora ela regressa com Ruth, que é quem leva o nome do livro, né? E com uma outra chamada Orfa, ou Orfa, como você preferir. Mas o ponto aqui é o seguinte: normalmente eu li esse texto, essa história, para dizer que ele devia ter permanecido lá mesmo, e aquela coisa toda, seguindo essa linha de raciocínio, e o que é claro, eu não condeno, né? Mas eu também não posso condenar, e é disso que eu quero tratar com vocês hoje, a decisão que Elimeleque tomou. Particularmente, eu até vejo em Elimeleque um homem que teve coragem para mudar, um homem que olhou para sua casa, um homem que olhou para sua família e disse: eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Eu não posso deixar os meus filhos do jeito que estão, eu não posso deixar a minha esposa passando fome, necessidade. Não, eu preciso de mudar. E decidiu, e tomou uma decisão por mudança. Eu não posso vincular o fato dele ter morrido lá peregrinando nos campos de Moabe, até porque a Bíblia, o fato dele ter decidido mudar, né? Até porque a Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram lá peregrinando. Há muitos anos. Pelo que eu olho para o texto, a ideia que dá é isso, porque os filhos acabam casando lá na terra de Moabe. Outro ponto que é importante para mim, o mais importante a se destacar, é que quando Noemi volta, ela volta com Ruth e com Orfa. A Orfa, é verdade, acaba se despedindo de Noemi e vai embora. Mas a Bíblia diz que Ruth não, Ruth se apegou a ela. E Ruth retorna com ela. E vem a fazer parte simplesmente da genealogia de Jesus Cristo, se casando com Boaz. Então eu não posso olhar para esse texto e dizer: gente, não devia ter ido para lá. Ora, foi lá e de lá que Ruth veio, fazendo parte
da genealogia de Jesus Cristo e ainda levando um nome na Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Então, para mim, isso é muito importante e pesa demais. Enfim, nessa manhã eu quero dizer para você, e quando eu olho hoje para essa história, é óbvio que o Espírito Santo é quem fala conosco quando a gente lê a Bíblia, mas quando eu olho para essa história, para mim a frase que se destaca é a que leva o tema da mensagem de hoje. Eu gostaria que você tivesse coragem, ousadia, quando for necessário, para encarar mudanças na sua vida. Mudanças, elas são bem-vindas, é verdade, todos nós as almejamos, porém, via de regra, elas são desconfortáveis. Mas, querido, se você não mudar, nada muda. Grave isso no seu coração, ore a respeito disso e decida mudar áreas da sua vida. Pai, obrigado por mais um dia, mais uma manhã que se inicia. Com ela, meu Deus, a Tua palavra nos dirige, nos orienta e nos aponta o caminho para a mudança. Meu Deus, nós oramos e colocamos o nosso futuro diante de Ti. Colocamos o dia de hoje, o dia de amanhã e pedimos ao Senhor, dirija-nos em todo o processo de mudança, em nome de Jesus. Amém.